Traçante no ar, já dá pra imaginar que a gente está mostrando a guerra. E quando é traçante, a cor é vermelha, é comando vermelho atirando pro alto. Nada de trégua no Morro do Fubá, no Campinho. Ainda a gente continua acompanhando, já são 4 dias seguidos de intensos tiroteios que começam durante as 11 horas da manhã e não terminam até o raiar do dia. No meio desse cenário, um detalhe chama atenção. Os traficantes se comportam como influenciadores. Olha só. Dando um tiro de lá do mato mesmo, desesperado. Aí você vê o urso, o fogo e aí o fechamento. Tropa do urso. Ó. Vem agora. Vem na relíquia do teu irmão Caioba. Vem, pô. É mandando recado publicamente em redes sociais, ostentando armas. Eles estimulam ainda mais a disputa pelo controle na comunidade. Fogo cruzado durante toda a madrugada. Vamos ver, ó. É o TTP! Terceiro comando puro mandando um recado de volta. Isso em tempo real durante toda a madrugada. Nos grupos onde os moradores também são obrigados a ouvir os tiros e também ali os traficantes mostrando em tempo real as armas. Surreal. Jackson Silva, as informações. Começo por você. Boa tarde, meu amigo. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. O clima aqui é de aparente tranquilidade, mesmo assim os moradores estão com muito medo, tá? Uma moradora falou, Isabelle, que nos últimos 4 dias está dormindo embaixo, no chão. Não dorme mais na cama porque tem medo de ser baleada, vítima de bala perdida. Daqui a pouquinho mais detalhes sobre essa guerra aqui no Fubá, Isabelle Benito. Ele tá lá, o Jackson Silva. São dias aterrorizantes. Eu vou contar aqui, você tá aí, ó, com os policiais posicionados, tá chovendo aí, né? O que acontece? Morro do Fubá, assim como Catiri, que o Bassi explicou agora, sofre a mesma situação. Existe um histórico de milícia, narcomilícia e tudo mais. A gente tá vendo uma guerra que já dura 3 ou 4 dias, o Jackson tem mais informações, porque conversa com polícia, conversa com um morador que não tem coragem de falar. E aí o que acontece? 11 horas da noite, segundo o relato de alguns moradores, já começa o pipoco. Imagina a noite inteira de inferno e terror. Boa tarde, Jackson Silva. Olá, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Começo falando, Isabelle, sobre o clima de hoje. É de aparente tranquilidade, até porque os policiais militares estão em pontos estratégicos. Mostra Pedro Mota a viatura. Tem essa viatura aqui no acesso ao Morro do Fubá. E também outras viaturas também bem pertinho ali do Morro do Campinho, que também faz parte dessa guerra. Agora, olha o reflexo disso, mostra Pedro Mota. O comércio, Isabelle, totalmente metralhado, tá? Os tiros partiram do Morro do Fubá, mas também chegaram até as ruas principais da região. A rua Clarimundo de Melo. Alguns comércios também foram atingidos e os moradores, como sempre, sofrendo. Agora, vem pra mim, Pedro Mota. Vou te mostrar a entrada do Morro do Fubá. A gente vê que o comércio está aberto, tá? Algumas pessoas já estão trabalhando, mesmo assim com muito medo, Isabelle. Eu vou te contar depois detalhes da investigação, mas também falamos com os moradores. Vamos só ouvir o que ela disse? Bota no ar. Dentro ali era uma paz ali dentro. E agora? Os barzinhos, tudinho bonitinho. E agora? Agora tá braba, a situação aqui tá braba, velho. É dia e noite, noite e dia, não tem hora não. O negócio tá insustentável aqui, velho. O governo tem que fazer alguma coisa, alguém tem que fazer alguma coisa, que não dá mais não. Fazer o quê, Rafael Bassi? É contigo. O povo quer saber. Mas é verdade. Fazer o quê ali? Imagina, é bem difícil responder essa pergunta, né? Você realmente morar num território que é disputado por facções criminosas é realmente muito difícil. Vamos falar então do Morro do Fubá, o que diferencia da Vila Kennedy, já que a gente tem informação. Morro do Fubá, ali no maciço, que é a disputa pelo maciço, o Morro do Fubá, ele fica localizado nessa mesma estabilidade do Catiri. É a mesma dor do morador, mas existe uma questão histórica que você ali, dentro do Catiri, você tem a Vila Kennedy, você tem uma Zona Oeste, em que você consegue ainda manter os comércios perante uma realidade triste e horrorosa. O Morro do Fubá, ele tem no seu entorno toda uma questão de uma localidade que foi minguada
pelo poder paralelo. Foi minguada pelo poder paralelo. Se você traçar no entorno do Morro do Fubá, de todo o chamado asfalto, que eu odeio falar isso, parece que você segrega quem tá no morro, quem tá no asfalto, é todo mundo gente que deveria ter o mesmo direito, mesmo comércio, mesma luz, mesma energia. Você tem o Fubá, um diferenciado. O Fubá é a marca da falência em disputa territorial, como o Barça estava começando a comentar aqui. Já foi da milícia, que não conseguia se sustentar porque o acesso ao maciço da Tijuca se associou ali então à milícia, que foi enfraquecendo, que tomava conta e fazia dos moradores de gato e sapato, explorando tudo, explorando gás, explorando mototaxista. Vem falar que o tráfico mata mototaxista, a milícia também matava, mas matava também de forma silenciosa. Ninguém é bonzinho de forma nenhuma, a gente sempre tem que destacar aqui. E aí você matou um comércio e uma localidade de pessoas que abandonaram apartamentos naquela região, numa região que foi morta pelo poder paralelo, seja ela milícia, narcomilícia ou traficante. Exatamente, Isabela, exatamente. A gente não está... Criminoso é criminoso, né? O faccionado é faccionado, é terceiro comando, é comando vermelho, é milícia. Todos eles vivem, né, de praticar crimes. Todos eles vivem de explorar a população que eles subjugam. Né? A diferença é nenhuma. São criminosos e têm que ser combatidos. O que a gente tem que combater, e eu só acho que tinha que ser uma diretriz da segurança pública no Brasil, a política nacional de segurança pública, a diretriz deveria de ser combate a organizações criminosas. Isso é que tem trazido terror, não só ao Rio de Janeiro, mas ao Brasil inteiro. Né? Você vê o Nordeste hoje sofrendo demais, né, com disputas de facções criminosas, e essas nossas facções criminosas aqui já estão atuando em outros países, é o que a gente está vendo aqui. Já se tornaram transnacionais. Então, ou a gente cria uma política dura, né, de combate a essas organizações criminosas, com leis mais fortes contra os faccionados, com ferramentas investigativas para a polícia, né? Leis específicas e eficientes para combater realmente as organizações criminosas, né? Tem que ser o inimigo número 1 da segurança pública no Brasil. Ou então a gente vai ver mais e mais guerras como essas. Eu vou voltar com o Jackson Silva, que tem mais informações, mas detalhe, daqui a pouco a gente vai trazer para vocês o outro absurdo dessa guerra, que é uma nova modalidade, uma modalidade que antes a gente encarava apenas como provas para a polícia ou coisa de gente... Essa daí, ó. Coisa de quem tá querendo se mostrar. Não. Rafael Barça vai falar que isso daí é uma estratégia e que a polícia tá de olho e a polícia monitora. A gente vai agora com o Jackson Silva, que tem mais informações dentro da comunidade, claro, com segurança ali ao lado dos policiais, mas sempre com Pedro Mota, muita coragem e noção de espaço e de território das favelas do Rio de Janeiro. Onde você tá agora, Jackson Silva? Isabela, eu tô no acesso ao Morro do Fubá, mas eu quero mostrar, Isabela, o maciço. Tá chovendo muito, então, portanto, não dá para entrar muito, até mesmo por uma questão de segurança. Mas para contextualizar, quero só mostrar como é que funciona aqui. A polícia já descobriu a estratégia dos traficantes do Comando Vermelho. Como é que funciona, Isabelle? Bom, primeiro os traficantes se concentram no Morro do 18, onde o Pedro Mota está mostrando nesse momento. De lá, eles partem para o Morro do Fubá, onde estamos agora aqui, tá? E do Morro do Fubá, eles vão para onde? Para o Morro do Campinho. Lembrando que o Morro do Fubá é controlado pelo 3º Comando Puro. E o Morro do Campinho também. Qual é a intenção dos traficantes do Comando Vermelho? Invadir essa região para ocupar o território, para fazer igualzinho fizeram lá na Praça Seca. Lembra disso, Isabelle? Você até falou ontem também. Eles querem fazer a mesma coisa. Só que no meio de tudo isso, tem os moradores que sofrem a consequência disso. Lembrando que essa guerra já dura muito tempo, mas nos últimos 4 dias tem sido pior, Isabelle. Eu falei com uma moradora, ela falou: Jackson, infelizmente eu passei a dormir nesses últimos 4 dias no chão, bem pertinho da cama, porque minha cama fica de frente para o morro. E quando tem tiroteio, já viu, né, Isabelle? Fica difícil para o morador, fica bem em frente. Então, durante esses 4 dias, tem sido bem difícil por aqui. Isabelle Benito. Que situação, a pessoa não dorme. A gente ficou pensando aqui, bota o traçante aí, ó. Você faz o quê? Se isso daí atravessa 4 quilômetros, se pode acertar uma parede e perfurar e atingir uma pessoa. É a arma de longa distância desses criminosos. O traçante nada faz. Ele apenas demarca. Ah, é traçante. Traçante é apenas uma
forma de colocar, né, Bárcia? Mas o poder bélico do sem luz ou com traçante, que esse vermelhidão que aparece só pra marcar, é só o terror mesmo, é pra abalar. Vocês sabem o que é isso? Uma família inteira ficar deitada no chão do banheiro, como a gente relata aqui, porque eles não podem falar com a grande mídia, senão eles morrem, queridos. Por isso que vocês não veem. Mas as pessoas ficam deitadas madrugadas inteiras no Morro do Fubá. Você está vendo as imagens, é o maciço da Tijuca sendo tomado. Rafael Bárcia, simplesmente as pessoas ali, ó, nesse momento a gente vê, acompanha a Polícia Civil, acompanha a fazer estabilidade de território. Ó, isso daí, ó, ele só mostra o caminho da bala, né? Isso é para mostrar poder. Não é que ela vai ficar mais forte do que a do outro traficante. Aliás, ela mata tanto do outro traficante. Eu fico impressionada com a dor dessas pessoas que não ficam dentro de bunker. Não, e outra coisa, você observa bem que esse tiro não tem um alvo específico. Ele não está atirando pra lá e ele não está atirando pra cá. num rival. Ele está atirando em toda uma coletividade, né? Quando a gente fala aqui em bala perdida, né? E claro que é um problema grande, mas a gente tem que observar a responsabilidade. A gente fala assim, pô, o tiro partiu da polícia, o partido... Você vê que o bandido, de maneira geral, não tem a menor responsabilidade com o tiro deles. Eles atiram daquela seteira que não tem mira. Eles dão esses tiros a longa distância que não tem alvo. Você imagina como se eu olhasse um prédio assim, ó. Eu não gosto de alguma pessoa daquele prédio. Eu pego e dou um tiro a esmo naquele... Quem acertar, acertou. Ué, o delegado Oliveira falou na coletiva sobre o tiro que atinge, que as pessoas estavam falando como que atingiu. O motorista de ônibus foi tão emblemático. Ele estava a mais de 4 quilômetros do local onde começa a Cidade Alta. E é um tiro que chega com força para furar vidro, furar a cortina e ainda fazer o braço dele, que por um triz, que aqui foi a imagem exclusiva do SBT Rio, o delegado Oliveira diz, olha, a gente já tem noção de que esse alvo, essa bala, esse projétil, atravessou mais de 4 quilômetros, ou seja, de uma arma longa que hoje qualquer um tem. Antes de eu falar sobre os chamados influenciadores do tráfico, gente, ninguém... Primeiro assim, eu quero usar a palavra influenciador para algo que influencia bem, para mim. Então, troca aí. Vamos trocar e vamos usar um outro termo. Vagabundo de internet, né? Vagabundo de internet. As pessoas têm que entender isso. Daqui a pouco eu vou falar, antes o Jackson tem uma informação, porque eu quero falar disso, tá? Isso daí é transmissão ao vivo durante essa guerra que enquanto a moradora estava deitada com a filha acordada e tendo que trabalhar hoje, ele estava fazendo transmissão ao vivo e o outro respondendo do outro lado com a mesma transmissão ao vivo pela internet, tá? Que é essa resposta aí. Antes, Jackson tem informação pra gente ainda. Fala, Jack. Isabela, então, vamos falar exatamente sobre essa questão dos seguidores, né? Infelizmente, são pessoas que seguem os bandidos e eles, inclusive, aproveitam isso para mandar recados. O que eles fizeram? Durante esses 4 dias de confronto, eles publicaram nas redes sociais, né, mostrando o poder bélico nessa região. E um mandando recado para o outro. Inclusive também fazendo ameaças, né? Olha, aqui a gente tem um poder, dominei o território. Tem vários vídeos aí mostrando exatamente o que eles fazem. E trocando tiros e gravando isso, mostrando ao vivo. Enquanto isso, os moradores tentando se proteger em meio a essa guerra, Isabelle Benito. Rafael Bárcia, vamos começar agora a nossa análise. Cadê? Tira essa primeiro. Primeiro começou, volta aquela, Christian. Eita, aí, ó, sobe o som. Tão dando um tiro de lá do mato mesmo, desesperado. Vem, Pitico, fazer vídeo agora, pô. Quem tá daqui sou eu, o Cocão. Vem fazer vídeo, vem agora. Vem na relíquia do teu irmão Caioba, vem, pô. Cadê, pô? Cadê a relíquia do teu irmão? Quem tá aqui sou eu, miolão. Ó o miolão. Vai ficar não, pô. Vai vir de baixo e vai vir, mas não vai ficar no morro. A Costão tá com fome, eu TTP. Parou aqui. Parou pra eu explicar pra quem não entende desses daqui, desses troços de internet. O Cocão tá lá no Fubá apontando a arma bem escondidinho. Mas fazendo bem escondidinho, né, Bárcia? Sim, bem. mas é isso se aí. Chega o policial do BOP ou da Core do nada, o Cocão bate o coco no chão e desmaia de coisa. Depois vai dizer que queria ser jogador de futebol, que queria... Que tava perto do campo lá, de futebol, botando... Esse daqui é o Cocão. Ele não queria ficar famoso?
Tá aqui, famosão. Até pra entender porque que é cocão. Não vamos entrar nesse mérito, porque eu também não posso falar nada com o meu, senão também meu vulgo vai ser cocão. Ó, esse é o cocão que tava lá com a arma. Aí, em tempo real, Rio de Janeiro, vem, esse é o cocão, vai pro Jacaré. E aí eu quero especificar, porque aqui a gente tem, parou. Lá tinha o urso, já sabemos. Você chamou o Nike, fala pra eles o que é Nike. Porra. Né? Deve ser algum vagabundo desse aí. Tá. É tanto e o que eu cocão? nem... É. Aí, eu achei que fosse tênis. É tênis que é fuzila. Atentando peixão. Mano, é difícil entender porque tem uma linguagem própria da língua portuguesa. Mas aqui vem isso daqui, ó. Aqui é importante. Lacoste, Madureira, Serrinha. Sim, né? exatamente. Coelho do Mal, matador de urso. Coelho ou também seja, ali, Coelho também. São as lideranças do terceiro comando naquela região. Que aí... São personagens da guerra. Esses são os do terceiro comando. E aí eles vêm com os emojis. Lacoste, coelho, corta. Aí aqui, enquanto o outro tá coisa. Então é resposta de soldado de um com soldado do outro, com o meio dessa população no meio. Isso daqui a gente achava apenas que era para botar terror, para não sei o quê. A polícia agradecia como prova, mas não, é estratégia de dominância de território. Isabelle, a gente, né, quando a gente fala de um conflito mesmo armado, uma guerra, né, existe a propaganda de guerra. Quando existe uma guerra de Eles verdade... entraram no marketing da guerra. Você tem um general, normalmente, né, que é responsável pela propaganda de guerra. Isso é estratégico. Pra que serve isso? Claro, para aumentar o moral da sua tropa, para diminuir o moral da tropa adversário e aquela população que é disputada ali, que está sendo subjugada ali... Vendo em tempo real o tiroteio aquilo. Ela tentar entender, ó, quem é mais forte, quem eu vou seguir. Então isso é uma estratégia de dominação que é usada na história inteira, né? Por quem disputa um território, porque pretende dominar e subjugar uma população ali. Isso é marketing de guerra. Marketing né? de terror. É marketing Quer de ver terror, só? Tem com mais. certeza. Solta. É querer reafirmar a sua força ali, porque eles dominam através da força. Ó. Qual deles aí que calça 43, 44, hein? Olha só, hein? Eu falo que eles são bons na corrida, rapaz. Esse cara é bom, hein? Na corrida. Ó, Tiriça esqueceu Havaianas no miolo, né? Tá aqui, mais uma vez, o Cocão e o da Nike. O da Nike deve ser o parceiro, né? Do Cocão, só pode ser, né? Saiu voado. Aí eles mostram o chinelo. Ou seja, nessa imagem mostra que eles estão muito próximos. E o que isso a gente tem a ver? E aí eu vou trazer para você para falar bem claro. Muita gente que assiste a gente vai falar assim, deixa então, vocês estão falando, deixa eles se matarem. Mostrou lá o Havaiana sem H, a chinela do outro lá. Mas existe, quando essas lideranças e deixaram crescer, e por isso elas estão muitas vezes no Complexo da Maré, é uma rua que divide, é uma rua. Vocês falam de faixa de Gaza? Aquilo ali é um corredor de Gaza, que pessoas moram aqui e aqui não podem nem se olhar, tá? O problema da expansão territorial deles é que quando eles chegam muito perto, aqui, ó, não é só eles se matarem, não é rinha de galo. Simplesmente, Jackson Silva tá comigo? Simplesmente, Jackson Silva, aí que você conhece a favela e chega perto, é o medo da população. Que esses avanços nessas localidades, quando eles chegam e mostram que o Tiriça esqueceu o chinelo, saiu corrido e tudo mais, é a população que ficou também em meio a esse tiroteio deles. E em meio a essa guerra, inimigo contra inimigo. Não tinha só eles ali atirando um contra o outro. Isso daqui é o maior medo da população, não é? Primeiramente, quero falar sobre quem é o Cocão e quem é o Rugal, tá? São dois traficantes do terceiro comando puro. O porquê que ele aparece nesses vídeos divulgados nas redes sociais? Eles são os bandidos que vão na linha de frente, os bandidos da guerra. Eles vão liderando os demais com armamentos pesados, tá? Aí você pergunta pra mim, Jackson, mas a polícia já identificou os outros bandidos? Sim, Isabelle. Há uma parceria da DRE e também da PM. Então eles identificaram os vários traficantes já fortemente armados liderando essa guerra. Então, primeiramente, o terceiro comando puro. Você conhece bem, tá? Já é bem conhecido no Rio de Janeiro. O Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, do Complexo da Serrinha, em Madureira. Como aliado
o traficante identificado como o William da Silva, o Coelhão. O Coelhão também seria o dono dessa região, junto com o Wallace Trindade, que também domina esse mesmo território. Aí você pergunta, Jackson, mas eles estão disputando com quem? Outro traficante muito conhecido também, Bruno da Silva Souza, conhecido como Tiriça. Mas o Tiriça não age sozinho. Tem apoio também de outros traficantes do Complexo da Penha, do Complexo do Lins e de outras regiões do Comando Vermelho, Isabelle Benito. Tá aí, Jackson Silva traz o álbum de figurinha com todo colado aí, ó. Álbum de figurinha, que tem muita figurinha a ser colada. Às vezes elas são descoladas também. Mas deixa pra outra, que daqui a pouco ele volta para trazer mais informações pra gente. Veja na reportagem de Jackson Silva. Rodou. Balas traçantes cortavam o céu no Morro do Fubá e no Morro do Campinho, na zona norte do Rio. Caraca! Meu Deus! No meio de tudo isso, como sempre, moradores que não aguentam mais. Dava para perceber o confronto de longe, em Madureira, que fica na mesma região. Em meio ao caos, traficantes usavam as redes sociais para mostrar o domínio na região. O Bazão é nosso. Estão dando um tiro de lá do mato mesmo, desesperado. Quem tá daqui sou eu, o Cocão. E também ironizavam os rivais. Eu falo que eles são bons na corrida, rapaz, esse cara é bom, hein? Ameaças também eram feitas. Lacostão tá com fome, que é carne de urso. E como se não bastasse, ainda usaram as redes sociais para divulgar jogos de apostas, para atrair seguidores e fazer dinheiro fácil. E mostrar uma foto do bando que participava dessa guerra. O Serviço de Inteligência descobriu a estratégia dos traficantes do Comando Vermelho. Eles se concentram no Morro do 18. De lá, eles tentam ocupar o Morro do Fubá. Daqui, eles tentam dominar a comunidade vizinha, que é o Morro do Campinho. Policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes já identificaram os bandidos. O Wallace de Brito Trindade, o Lacoste, do Complexo da Serrinha, em Madureira. E o aliado dele, o traficante William da Silva, o Coelhão. Eles têm como os puxadores da guerra 2 bandidos. Um identificado como Cocão e o outro identificado como Rugal. Na disputa estão os inimigos. O traficante Bruno Silva Souza, conhecido como Tiriça, e os criminosos do Complexo da Penha. A guerra é antiga, mas ficou mais intensa nos últimos 4 dias. Na última segunda-feira, um traficante do Comando Vermelho morreu na troca de tiros. Nesta quinta-feira, o patrulhamento estava reforçado. Alguns estabelecimentos ficaram sem energia elétrica por causa da troca de tiros. Daqui a pouco a bola começa a cair. Valeu? Tá difícil isso aqui, mano. Ele não vai terminar nunca, é infinito. Cara, consigo nem imaginar. Difícil demais. Vamos voltar com o Jackson Silva ao vivo aí, de uma das principais vias. O comércio funciona normalmente, apesar dessa guerra. Aliás, pô, se for fechar, os caras uma semana estariam fechados, né? Isso, Isabelle, infelizmente, faz parte da rotina dos moradores, tá? O que me chamou muita atenção, Isabelle, foi uma informação que eu recebi há pouco, tá? Os traficantes do Comando Vermelho saíram de lá, mostra Pedro Mota, dessa rua aqui, uma das principais da região, vieram de carros de lá para cá e seguiram em direção ao Morro do Fubá. Traficantes fortemente armados passaram pela Clarimundo de Melo, uma das principais da região. O que aconteceu? Vieram por esta rua e entraram em direção aqui do Morro do Fubá. E seguiram, Isabelle, em direção ao morro. E lá, mais uma vez,
houve troca de tiros. Aí você pergunta, mas qual horário, Jackson? Segundo os moradores, era bem cedo, tá, Zebeli? 11 horas mais ou menos, tá? Isso pela manhã. Bandidos fortemente armados entraram por esta rua e começou mais uma vez a guerra. Agora, lá em cima do morro, os policiais já estão em pontos estratégicos. Há vários veículos blindados lá em cima e aqui na rua também. Agora, segundo os policiais, a todo momento os traficantes do Comando Vermelho atiram contra a tropa Isabelle Benito. E 11 horas da noite, né? Não sei como fala isso, mas assim, eu queria dar tanto uma resposta para o morador que está agora trabalhando em algum lugar assistindo a gente, falar, e 11 horas da noite? O que vocês vão fazer? Pergunta para o doutor aí o que vai acontecer. Desculpa. Bárcia também vai pedir desculpa. A gente não tem essa resposta. Não tem. Infelizmente, não tem como dar essa resposta. Não tem.